Bom dia a todos os servidores e colaboradores da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a todos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelo canal da agência no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Cumprimento os diretores presentes, Dr. Ricardo Tille, Dr. Fernando Mosna, como também o procurador-geral, Dr. Luiz Eduardo, e o secretário-geral, Carlos Eduardo Lima. Os diretores Elvio Guerra e doutora Agnes se juntarão a nós ao longo da reunião. Considerando que temos 3 diretores no colegiado, portanto, temos quórum para a deliberação, declaro aberta a sessão da 28ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL do ano de 2023. A presidência comunica que na quinta-feira, dia 10 de agosto, realizará a partir das 9 horas, na Escola Senai Santos Dumont, em São José dos Campos, São Paulo, audiência pública 14 de 2023, com o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da EDP São Paulo, Distribuição de Energia S.A., a vigorar a partir de 23 de outubro de 23 e definir os componentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para o período de 2024 a 2027. Permitam-me também aqui destacar alguns fatos marcantes da agenda da ANEEL que ocorreram ao longo da última semana. A ANEEL tornou pública a lista dos municípios que participarão da 24ª edição da pesquisa que gera o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor, IASC. No total, serão realizadas entrevistas com 28.588 consumidores e a aplicação pessoal, domiciliar, presencial, face a face dos questionários nos municípios sorteados. Está prevista para o período de 2 de agosto a 2 de novembro de 23. Na quinta-feira, dia 3 de agosto, a ANEEL realizou mesa redonda com a Eletronuclear e a Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEM, para tratar de energia nuclear no contexto brasileiro. Entre outros tópicos debatidos no evento, destacaram-se a produção de energia termonuclear, o potencial da fonte e os desafios para a gestão e a fiscalização das usinas termonucleares. A mesa redonda contou com a presença de diversas das empresas, como já citado, profissionais da agência, e foi presidida pelo diretor Fernando Mosna. Feitos os informes do dia, apresento para deliberar... Diretor, pois não, gostaria diretor de fazer um comentário inicial, se me permite, e eu acredito que é relevante, particularmente para mim, bastante relevante, basicamente tentando contextualizar, tentando colocar no devido lugar o que foi o objeto de uma matéria, semana passada, de algo que é muito importante para nós, na condição... Bom dia, diretora Agnes. Na condição de diretores dessa agência, e o tratamento que foi dado nessa matéria, na minha visão, e diante de todos os fatos, não é alguma coisa que corresponde ao que foi divulgado. E aqui eu me refiro àquela matéria da agência Infra, do dia 2 de agosto, semana passada, quarta-feira. E aquela matéria, ela tratava, a manchete era, Procuradoria-Geral da ANEEL terá troca de comando. Paulo Firmeza Soares foi indicado para substituir Luiz Eduardo Diniz. E por que eu entendo que é importante, já na abertura dessa reunião, nós temos a oportunidade de tratar deste tema e trazer os contornos do que foi abordado, a meu juízo, e eu acredito que é o que eu quero demonstrar aqui e vai ser a conclusão de todos, equivocadamente na matéria. Na matéria é colocado, literalmente, que a indicação do Procurador-Geral é uma prerrogativa do ministro da AGU e que o nome foi alinhado com o diretor-geral da ANEEL, diretor-geral Sandoval Feitosa, que não precisaria da aprovação da agência, não teria que ter o aval do colegiado, só que o nome não teria agradado parte dos diretores. E aqui é por onde eu principio, porque
Da minha parte, eu tenho certeza, da parte de qualquer dos diretores, nunca teve qualquer divergência quanto ao nome. Não só pelo fato de, apesar de eu ser procurador federal da AGU e não conhecer o Dr. Paulo Firmeza, mas não só pelo fato de todas as recomendações serem no sentido seu grande conhecimento técnico, seu preparo, seu espírito público, sua competência. Amigos meus que trabalham e trabalharam com ele sempre deram esse testemunho. Então, a divergência nunca foi quanto ao nome, nós não discutimos o nome, e não discutimos o nome justamente porque esse nome não foi trazido pelo diretor-geral para que fosse avaliado pelo colegiado, para que fosse discutido pelo colegiado, para que o colegiado tivesse a oportunidade de se manifestar. Então, há sim um descontentamento, mas não quanto ao nome, quanto ao modo de condução do diretor-geral em relação a essa vaga em particular. A forma que o diretor-geral preferiu fazer todos os movimentos às escondidas dos demais diretores. E isso eu digo porque o ofício 21 da lavra do diretor-geral Sandoval Feitosa para a AGU, para a Procuradora-Geral Federal, é do dia 31 de julho de 2023, segunda-feira. A manifestação da Procuradora-Geral Federal e do Advogado-Geral da União, concordando com o nome indicado pelo diretor-geral, sem passar pelo crivo do colegiado, sem deliberação colegiada, sem tratativa prévia com os demais diretores, sendo que nesse colegiado há 2 advogados, um advogado público, eu, um advogado privado, doutor Ricardo. Tudo isso foi feito em 24 horas. E nós fomos comunicados no dia 1º de agosto, de noite, após já ser um fato consumado, após estar consolidado. E eu, inclusive, tomei o cuidado de querer entender do que se tratava e pedi o documento, e não recebi o documento no dia, e fui tentar buscar nos sistemas da agência, e estava com restrição de acesso para todos, inclusive para os demais diretores. Então, o meu ponto aqui é, essa matéria é uma matéria que, ela, na realidade, ela não está dando o tratamento do que aconteceu. Ninguém está questionando o nome. Inicialmente, nunca teve essa oportunidade de discutir qualquer nome. Foi uma tratativa unilateral do diretor-geral. E veja como são as coisas. Eu já estou na AGU há 11 anos. Eu me recordo que, em 2016, esse colegiado ele passou por um fato muito similar. Inclusive, eu fui pesquisar e eu consegui buscar a matéria do Valor Econômico de 29 de setembro de 2016, quase 7 anos atrás. Matéria da Camila Maia e Daniel Hittner. Qual que era a manchete? Procurador da ANEEL é indicado sob ressalvas. Eu não tenho como não lembrar daquela frase. A primeira vez acontece como tragédia, a segunda como farsa. Esse colegiado tem mais do que experiência em como foi traumático um movimento nesse sentido. E naquela época, a matéria, ela dizia que o retorno do então procurador-geral indicado, que era o Ricardo Brandão, de conhecimento de todos, referência no setor elétrico, provocou um racha na diretoria colegiada da agência. Sua indicação foi levada pelo diretor-geral, Romeu Rufino, ao Ministério de Minas e Energia. No nosso caso aqui, foi um ofício do diretor-geral para a Procuradora-Geral Federal, que encaminhou para o Advogado-Geral da União. E na matéria diz, pelo menos 3 dos 5 integrantes do colegiado ficaram contrariados com a atitude de Rufino. A primeira vez ela acontece como tragédia, a segunda como farsa. E aqui também na matéria, ou seja, uma matéria jornalística frente a uma matéria que foi apresentada quarta-feira, diz, cabe ao diretor-geral levar a indicação formal ao Ministério, que leva à AGU, e compete à chefia da Casa Civil dar sua assinatura final para nomeação. Ou seja, de plano, eu consigo identificar que nós, 4 diretores, não fomos os únicos desconsiderados ou desrespeitados. Também o Ministério de Minas e Energia, na figura do ministro de Minas e Energia, porque o ofício, como nós vemos, deveria ter sido enviado para ele. Por que eu digo isso? Porque a própria indicação do atual procurador-geral, Luiz Eduardo, foi objeto de um ofício enviado ao então ministro de Minas e Energia, Wellington Moreira Franco. E o então ministro, Wellington Moreira Franco, enviou um aviso ministerial de número 180 de 2018
para a então advogada-geral da União, Grace Mendonça, que, na sequência, encaminhou também um aviso para o então chefe da Casa Civil, ministro Eliseu Padilha. Vê-se que o afã de fazer uma substituição do procurador, sem permitir que o colegiado se reunisse, tratasse, discutisse, deliberasse, faz com que até mesmo os últimos movimentos anteriores de substituição tenham sido desconsiderados. Mas, na minha avaliação, esse tipo de postura é uma postura que demonstra o caráter pouco democrático com o qual se conduzem as coisas nesse colegiado. Semana que vem, tanto eu como o diretor-geral Sandoval, vamos completar 1 ano de colegiado juntos. E a minha primeira fala, da onde estava sentada a diretora Agnes, foi justamente no sentido de que o colegiado deveria ser respeitado. Foi justamente por conta de uma decisão monocrática. E eu dizia, uma decisão monocrática, ela suprime a atribuição do colegiado, que é da essência das agências reguladoras. Nesse momento, nós vemos que o diretor-geral também desconsiderou a todos nós, por uma razão que não se consegue entender qual que seria. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de 31 de julho, foi o ofício 21, que é esse ofício que está aqui. Esse ofício, ele, de acordo com o próprio documento do nosso sistema, ele está de caráter restrito para todos os demais, estava de caráter restrito para todos os demais diretores. Dia 31 de julho, um ofício para a Procuradora-Geral Federal, segunda-feira. Dia 1º de agosto, terça-feira, aprovação da Procuradora-Geral Federal, aprovação do ministro da AGU. E terça-feira de noite, com o fato consumado, nós somos comunicados. Dia 2 de agosto, portanto, com tudo já feito, com todas as tratativas já tendo sido materializadas, pedimos uma reunião com o diretor-geral. Oportunidade em que eu, particularmente, falei, é um desrespeito ao colegiado, faço um pleito que encaminha a manifestação, retirando essa indicação. A questão não é o nome. Ninguém tem qualquer divergência quanto ao nome. Nome por nome, aqui na Procuradoria da ANEEL temos tantos procuradores qualificados. Qualquer procurador da AGU seria qualificado para ser procurador-geral de qualquer entidade da administração pública. E eu acredito que os procuradores da ANEEL teriam mais do que condições, teriam experiência, memória institucional. Não fui ouvido. O diretor-geral pediu 1 dia para refletir. Até hoje, eu não sei qual foi a reflexão. Ainda não tive essa resposta. Então, um desrespeito é um comportamento que demonstra a ausência de colegialidade, é um comportamento que faz com que não tenhamos, na realidade, condições de fingir normalidade, de entender que foi uma coisa de menor importância. O papel de procurador-geral da agência é um papel de muita relevância. Tanto que, em muitas situações, nós nos socorremos no operativo jurídico. Em momentos de debate, nós queremos ouvir a opinião do procurador-geral. Esse tipo de postura do diretor-geral, para mim, particularmente, faz com que não tenha condições, não tenha ambiente para tratarmos aqui de temas, ficarmos discutindo questões regulatórias, sabendo que fomos apunhalados pelas costas, sabendo que somos desrespeitados, sabendo que não fosse eu tomar essa postura de trazer aqui e demonstrar como que se deu esse processo, talvez a informação que se tornasse realidade seria que, basicamente, tem alguma divergência quanto ao nome e o que não é realidade. Então, diante disso, eu sei o quanto que é importante para todos os agentes do setor que nos reunamos aqui. Eu digo, aqui é um momento solene para tratar de todos os temas do setor elétrico, mas eu tenho que pedir escusas a todos os agentes, porque eu entendo que não há como continuar deliberando. Então, peço licença para me retirar da reunião. Doutor Fernando, só me permita fazer um complemento. Eu concordo com tudo que foi dito pelo diretor. Eu vou além, tá? O fato ocorrido ontem, tá? Eu passo um e-mail para o secretário, que é aqui presente, pedindo a retirada de um processo de minha relatoria, estritamente respeitando o regimento dessa casa, que diz que o diretor relator, a qualquer momento, antes de proclamada a decisão, pode retirar o processo de pauta. E o que me surpreende, o secretário-geral disse que não vai me atender, que ele interpretou a norma da maneira que ele quis. Inconformado, fui ao diretor-geral. Falei, doutor Sandoval,
O secretário pode ter essa interpretação? Que minha surpresa foi? É a mesma interpretação do diretor-geral. Então, assim, não desrespeita só o colegiado, desrespeita o meu mandato. A minha postura de relator de um processo que tem todo o direito de pautar a qualquer momento e retirar a qualquer momento antes da deliberação final. Então, assim, nesse sentido, eu acompanho Vossa Excelência também. Acho que não tem clima para a gente deliberar processo nenhum aqui hoje. Aqui, doutor Ricardo, eu acho que o direito de resposta é dado a qualquer um, viu? Bem, senhoras e senhores, considerando que o quórum para a deliberação é de 3 diretores, assim declaro encerrada a reunião pública ordinária, 28ª reunião pública ordinária, e oportunamente, considerando temas urgentes e necessários, farei convocação de reunião extraordinária para a deliberação dos temas. Tenham todos um muito bom dia.